O resumo do capítulo 12 de Isaías é um hino de gratidão e louvor que serve como a resposta do povo à salvação de Deus. A primeira parte do hino é pessoal, expressando o alívio por ter a ira de Deus transformada em consolo e declarando que o Senhor é a única fonte de salvação e força. A segunda parte do hino se torna uma proclamação universal. O povo, com alegria, é chamado a anunciar as grandes obras de Deus a todas as nações. O capítulo culmina na jubilosa certeza de que a maior razão para o regozijo de Sião é a presença do Santo de Israel que habita no meio de ti. Vamos à leitura. Isaías capítulo 12. E dirás naquele tempo: Eu vos rendo graça, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolaste. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação, e direis naquele tempo: Louvai o Senhor, invocai o seu nome. Fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos, proclamai que seu nome é sublime. Cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. O resumo do capítulo 13 de Isaías marca uma grande transição no livro. Após as profecias sobre Judá e a promessa do Messias, o profeta agora se volta para as nações vizinhas, começando com a poderosa carga profecia contra a Babilônia. Este capítulo é um retrato sombrio e dramático do dia do Senhor, um tempo de juízo divino e da completa e irreversível destruição da Babilônia por causa de sua arrogância. Isaías capítulo 13. Oráculo contra a Babilônia, revelado a Isaías, filho de Amós. Levantai o estandarte sobre a colina escalvada, elevai a voz contra eles. Fazei-lhes sinal com as mãos para que transponham as portas dos nobres. Em minha cólera requisitei minhas tropas sagradas e chamei os meus bravos e meus altivos triunfadores. Escutai esse ruído sobre os montes, como vozerio de grande multidão. Escutai o tumulto dos reinos e das nações reunidas. É o Senhor dos exércitos que passa em revista suas tropas para a batalha. Chegam de uma terra longínqua, da extremidade dos céus. O Senhor e os instrumentos de seu furor para devastar toda a terra. Levantai-vos porque o dia do Senhor está próximo, como uma devastação provocada pelo Todo-Poderoso. Por causa disso, deixam cair os braços, todos perdem a coragem. Ficam cheios de terror, tomados de convulsões e dores. Eles se retorcem como uma mulher em parto. Olham uns para os outros e têm o rosto em fogo. Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável, de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer, e a lua já não enviará sua luz. Punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Abatarei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Tornarei os homens mais raros que o ouro fino e os mortais mais raros que o metal de Ofir. Farei oscilar os céus, e a terra abalada será sacudida pela ira do Senhor, Deus dos exércitos, no dia do seu furor ardente. Então, como uma gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para seu povo e fugirá para sua terra. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos, e os que forem apanhados serão passados à espada. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Suscitarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem apreciam o ouro. Seus arcos abaterão os jovens, não terão compaixão pelos frutos das entranhas, nem piedade das crianças. Então Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, será destruída por Deus, como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. O árabe não mais erguerá aí sua tenda. Os pastores não amalharão ali seus rebanhos. As feras terão aí seu covil. Os mochos frequentarão as casas. As avestruzes morarão aí. E os sátiros farão aí suas danças.
Os chacais uivarão nos seus palácios e os lobos nas suas casas de prazer. Sua hora está próxima e seus dias estão contados. No capítulo 14 de Isaías é uma continuação da profecia contra a Babilônia iniciada no capítulo anterior. É um capítulo notável por duas razões principais. A promessa de restauração para Israel é um famoso cântico de escárnio contra o rei da Babilônia. O capítulo contrasta a graça de Deus com o orgulho e a arrogância humana, mostrando que a soberania de Deus prevalece sobre toda tirania. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó, e ainda dará a Israel a sua predileção, e os restabelecerá na sua terra. Os estrangeiros se reunirão a eles e se agregarão à casa de Jacó. Os povos virão buscá-los para conduzi-los à sua morada. A casa de Israel os possuirá na terra do Senhor, como servos e como servas. Conservarão prisioneiros aqueles que o tinham detido e dominarão seus opressores. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito, cantarás essa sátira contra o rei de Babilônia e dirás: como? Não existe mais o tirano, acabou-se a tormenta. O Senhor despedaçou o bastão dos perversos e o cetro dos opressores. Ele feriu os povos com fúria, vibrando golpes sem interrupção, e governava as nações com brutalidade, subjugando-as sem piedade. Toda a terra conhece o repouso e a paz. Todos exultam em cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam de tua queda, dizendo como os cedros do Líbano: desde que caíste, não sobe até nós o lenhador. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada. Desperta em tua honra as sombras dos grandes, e todos os senhores da terra, e levantam-se de seus tronos todos os reis das nações. Todos tomam a palavra para dizer-te: finalmente, este fraco como nós, este semelhante a nós. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas. Jaze sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então fostes abatido por terra, tu que prostavas as nações. Tu dizias: escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E entretanto, eis que fostes precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Deite-se para ver-te melhor e procuram reconhecer-te. Porventura aquele que fazia tremer a terra e abalava os impérios, que fazia do mundo um deserto e destruía as cidades e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas? Todos os reis das nações, todos repousam com glória, cada um no seu túmulo. Tu, porém, fostes atirado para longe de teu sepulcro, como um aborto que causa horror. Os cadáveres dos homens mortos à espada jazem sobre as pedras de uma tumba, tal como uma carniça que se calca aos pés. Tu não te reunirás a eles no sepulcro, porque arruinastes tua terra e fizestes perecer o teu povo. Nunca jamais se falará da raça dos ímpios. Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais, que eles não se levantem para conquistar o mundo e invadir toda a face da terra. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos exércitos. Apagarei o nome e o vestígio de Babilônia, sua raça e sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela o domínio da garça real, um lodaçal. Eu varrarei com a vassoura da destruição. Palavra do Senhor dos exércitos. Jurou o Senhor dos exércitos. Por certo será feito como eu decidi, e o que resolvi se cumprirá. Esmagarei o assírio em minha terra, e o calcarei aos pés nos meus montes. Serão livres de seu jugo, e o seu fardo não lhes pesará nos ombros. Eis a decisão tomada para toda a terra. É assim que eu estendo a mão sobre todas as nações. O Senhor dos exércitos decidiu. Quem mudará sua sentença? Sua mão está estendida. Quem o fará retirá-la? Este oráculo data do ano da morte do rei Acais. Não te alegres, ó terra dos filisteus, de que tenha sido quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da serpente nascerá uma áspide,
De seu fruto será um dragão voador. Os humildes poderão pastar nas minhas pastagens, e os pobres dormirão tranquilos. Eu farei, porém, morrer de fome a tua raça, e matarei tua posteridade. Levanta-te, ó porta, grita, ó cidade. Treme, ó terra inteira dos filisteus, porque do norte vem uma nuvem de poeira, e batalhões em filas cerradas. E que responderá meu povo aos mensageiros desta nação? Que o Senhor fundou Sião, e que os humildes de seu povo aí encontrarão o refúgio. Na parte final do capítulo 8 de 2 Coríntios, foca nos arranjos práticos para a coleta. Paulo, preocupado com a sua integridade e a do Evangelho, envia uma equipe de 3 homens de total confiança, Tito e 2 outros irmãos respeitados. Ele insiste na transparência e na prestação de contas completa, garantindo que tudo seja feito diante do Senhor, mas também diante dos homens. A passagem enfatiza que a integridade na administração dos recursos é fundamental para a glória de Cristo e serve como uma prova do amor genuíno dos coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 16 ao 24. Bendito seja Deus por ter posto no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Não só recebeu bem o meu pedido, mas no ardor do seu zelo, espontaneamente partiu para vos visitar. Juntamente com ele, enviamos o irmão, cujo renome na pregação do Evangelho se espalha em todas as igrejas. Não só isso, mas foi destinado também pelos sufrágios das igrejas para nosso companheiro de viagem, nessa obra de caridade que por nós é administrada para a glória do Senhor, em testemunho da nossa boa vontade. Queremos evitar, assim, que alguém nos censure por motivo dessa importante coleta que empreendemos, porque procuramos fazer o bem, não só diante do Senhor, senão também diante dos homens. Com eles, enviamos ainda outro nosso irmão, cujo zelo pudemos comprovar várias vezes e em diversas ocasiões. Desta vez se mostrará ainda mais zeloso, em razão da grande confiança que tem em vós. Quanto a Tito, é o meu companheiro e meu colaborador junto de vós. Quanto aos nossos irmãos, são legados das igrejas, que são a glória de Cristo. Portanto, em presença das igrejas, demonstrai-lhes vossa caridade e o verdadeiro motivo da ufania que sentimos por vós. Nesse trecho final do Salmo 95, é um chamado global e escatológico. Ele convoca todas as famílias dos povos a dar a Deus a glória e a honra que lhes são devidas. O clímax do Salmo é a proclamação de que o Senhor é Rei, e essa notícia é motivo de alegria para toda a criação, os céus, a terra, o mar e os campos. O Salmo conclui com a solene e jubilosa afirmação de que Deus vem para governar e julgar o mundo, com perfeita justiça e verdade, estabelecendo seu reino de forma definitiva. Salmo 95, dos versículos 7 ao 13. Tributai ao Senhor, família dos povos, tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações, o Senhor é rei, e a terra não vacila, porque ele a sustém. Governa os povos com justiça. Alegre-se os céus e exultem a terra. Retubem o oceano e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem todas as árvores das florestas, com a presença do Senhor que vem, pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Nesse trecho do capítulo 13 de Eclesiástico é uma continuação da advertência sobre os perigos de se associar com os ricos e soberbos. O autor Ben Sirac adverte contra a falsa amizade do rico, que usará a lisonja e as aparências para enganar e explorar o pobre. Ele argumenta que a traição é a natureza intrínseca do rico e que sua aparente bondade é apenas uma armadilha. A passagem enfatiza que a inimizade do rico é tão profunda que ele odeia até mesmo aqueles que chama de amigos. A lição final é um apelo à prudência e ao discernimento, alertando que a tentativa de se igualar ou se associar a uma pessoa rica levará à exploração e à ruína. Eclesiástico, capítulo 13, dos versículos 11 ao 18. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir.
Não sejas importuno para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas a audácia de falar de igual para igual com ele, e não confie em suas longas conversas, pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas palavras, e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas ouvido tudo isso, encara como um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida e invoca-o para a tua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.